Se você está passando por algum momento bem difícil, bem desafiador no seu negócio, então fica aqui comigo após até o final desse vídeo. Eu vou te contar aqui os principais momentos ali, os mais desafiadores no meu negócio e como eu fiz para superar, para que isso sirva também para você, que te dê algumas ideias de como você pode passar por essas fases que você pode estar passando aí agora e conseguir se fortalecer ainda mais. Então seja muito bem-vinda. Eu sou a Bárbara e por aqui neste canal eu falo sobre empreendedorismo de uma forma leve e descomplicada para você que quer viver do seu negócio. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, tá? E pode também maratonar todos os vídeos, porque temos muitos vídeos aqui no canal Profissão Empreendedora. Eu posto muito aqui vídeos de como fazer, né, explicando, aquela parte ali bem mais professora, aquela parte às vezes um pouco até mais técnica, né, do que você pode fazer, o que você deve fazer, enfim. Só que eu estou trazendo também alguns vídeos agora mais focados também na minha experiência. Porque muitas das vezes eu falo também, né, dou exemplos de algo que aconteceu comigo, eu dou também exemplos do que acontece com algumas das minhas alunas, algumas das minhas mentoradas, claro, sem citar nomes, né? Porém, eu quero fazer alguns vídeos assim, mais como se fosse uma conversa mesmo, sabe? Um bate-papo, para trazer mais essa realidade para vocês do negócio, tá? Porque eu não sou apenas a professora de empreendedorismo, tá? Eu sou mentora de negócio. E hoje em dia o termo mentor ficou muito popular, né? Meio que até algo muito pré-julgado. Porém, o mentor nada mais é do que aquela pessoa que já percorreu um determinado caminho, conseguiu superar tudo aquilo e orienta outras pessoas, tá bom? Então, como eu consegui viver do meu negócio, né, como empreendedora, eu sou empreendedora até hoje, né, em outros segmentos, eu não estou mais com a Anápolis Cake no momento, mas eu continuo aqui como empreendedora, professora de empreendedorismo e mentora de negócios. Então, por isso, eu quero trazer aqui um pouco do meu lado empreendedora para vocês, a partir de, não só a partir de agora, né? Já tem alguns vídeos aqui que eu conto um pouquinho mais, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Tem um que eu falo como eu consegui viver do meu negócio, tem mais outros que eu falo um pouco mais sobre mim, no dia que um cliente falou mal do meu produto, como que eu reagi, dia que ele criticou, né, aquele feedback negativo. Então tem um vídeo aqui no canal também, vou deixar aqui na descrição para você conferir, porque com certeza, se você ainda não passou, ainda vai passar por isso, de algum cliente lá falar mal do seu produto. Mas vamos lá. Vou falar aqui um pouquinho sobre algumas situações. A última foi a mais desafiadora, na verdade. Bem, talvez. Vamos lá. Todo negócio tem esses momentos difíceis e desafiadores, tá? O primeiro, normalmente, é quando você começa. Porque você tá ali começando, você ainda não sabe se aquilo vai dar certo ou não. Eu, quando comecei, eu não estava no CLT. Quando eu comecei com a Anápolis Cake, tá? Que é quando, de fato, eu me vi como empreendedora. Eu já tinha feito outras coisas, eu já tinha empreendido em outros segmentos, coisas menores, enquanto conciliava com CLT, ou até na época da pré-adolescência, ali, da adolescência, né? Sempre fiz renda extra. Então, eu sempre acabo considerando que antes era renda extra o que eu fazia, tá? E não empreender de fato. Com a Anápolis Cake é que eu de fato vi que eu estava empreendendo. Eu sou em 2016, tá? Já vai fazer 10 anos agora. Que eu comecei em julho, mês 7. Então, ali eu vi que de fato eu estava entendendo. Então, quando a gente começa, realmente é muito desafiador. Você não sabe para quem que você vai vender direito, se você vai conseguir vender, se não vai, o que que vão falar, vem todos aqueles julgamentos. Então, nesse caso, que foi desafiador, o que que eu fiz? Tá? Para que você que está aí querendo começar, nesse primeiro desafio, que é o começar, eu levei primeiro, né? Na época eu fazia curso de inglês e eu fazia também pós-graduação, tá? Na minha área. O que que eu fiz? Eu levei primeiro para essas pessoas. Então, eu preparei, eu já tinha preparado o nome da marca, eu já tinha visto como precificar, fiz tudo certinho. E levei primeiro para o pessoal do curso de inglês, uma quarta-feira. E no sábado, né, na quinta e na sexta eu produzi mais, e no sábado eu levei para os meus amigos da pós-graduação. Então, assim, foi o primeiro desafio vencido, sabe? Eu me via ali como uma pessoa ali formada, né, eu tinha já faculdade, eu já estava fazendo pós-graduação, e é aquilo, muitas pessoas podem pensar assim, ah, você já tem pós-graduada, tá vendendo doce, né?
Mas eu não tinha isso na minha cabeça. Eu estava empreendendo. Eu estava criando um negócio. Então tenha isso na sua cabeça. Pode ser que você esteja passando agora por um momento assim. Ah, mas eu já tenho uma certa idade. Ah, mas trabalho CLT. O que vão pensar de mim? Esquece o que vão pensar de você. Se você quer começar um negócio, é desafiador demais. Esse primeiro desafio dá frio na barriga, mas vai. Então, eu comecei com essas pessoas. Depois eu fui falando com meus amigos, né, né, de outros locais, com meus familiares, e aos pouquinhos, graças a Deus, todo mundo foi aprovando o meu projeto ali. Nunca fui a pessoa que pede, por favor, compre, me ajude, não, porque eu não queria ajuda, eu queria de fato vender um produto que realmente solucionasse a vontade da pessoa de comer doce, que deixasse o dia dela mais doce, mais feliz. Então, é isso que eu falo pra vocês, tá bom? Não foque em apenas pedir ajuda. Mostre ali que você tem um negócio sério, tire todas as crenças limitantes que você tem na sua cabeça, tá? Crença limitante é o quê? Aquilo que te paralisa. Não, eu não vou fazer hoje porque o que vão pensar de mim? Ah, porque eu já sou formada, pós-graduada. Enfim, não pense em nada disso, tá? Simplesmente você tá com vontade de entender, apenas comece. Então, eu fui fazendo dessa forma, depois eu fui pra rua vender, só que eu não vendia para as pessoas, tá? Eu entrava nas lojas, nos comércios e vendia para o lojista. Então, eu tenho até algumas dicas que eu passo lá na comunidade Profissão Empreendedora, de quais locais estratégicos que você deve ir, se você trabalha com doces, os melhores horários, enfim. Eu vou deixar o link da comunidade aqui para que você conheça a comunidade sem compromisso algum, tá bom? Vai lá, vê a página da comunidade, vê se te interessa. E aí, qualquer coisa, tem lá é, a forma para você entrar e fazer parte da nossa comunidade. Então, esse é o primeiro desafio. Depois disso, a gente começa a enfrentar outros desafios, né? Vem, no meu caso, as pessoas querendo outros produtos e outros produtos. Alguns eu ia testando, eu ia fazendo. Com isso, a gente gasta dinheiro. A gente vai gastando ali, testando, dependendo do que você faça, né? E algumas coisas eu fui fazendo até que eu falei, cara, esse é o desafio de cada hora. Eu tenho que fazer um produto, fazer outro, fazer outro. Eu não quero pra mim, porque eu tenho que testar a receita. Você não testa uma vez só, você testa várias vezes. Então foi quando eu resolvi começar a trabalhar com chocolate. Isso em poucos meses de negócio. E aí foi o que foi me dando um gás. Então eu parei com o bolo. Parei não, na época eu fui reduzindo a quantidade de bolo no pote, de palha italiana, brownie, fui reduzindo e focando mais no chocolate. Até porque vinha a Páscoa em abril. Isso tudo em poucos meses. Eu comecei em julho. Acho que foi em novembro que eu comecei a produzir as trufas. Não tenho certeza agora. Então, eu já fui tendo essa clareza, porque era mais um desafio para mim. Era mais um desafio ter que toda hora produzir alguma coisa, porque os clientes estão pedindo. Não dá, eu vou ter que ter um arsenal de coisas aqui, eu vou ter que ter uma cozinha especializada só para isso, enfim. Então, eu contornei esse desafio focando em apenas um tipo de produto, que era o chocolate e as trufas. Depois as barrinhas de chocolate que não tinham recheio, né? A barrinha bem fininha, era um sucesso também em vendas. Então, assim, mais um desafio que eu fui contornando ali. E aí eu quero que você tenha clareza de como você pode contornar os desafios. Ah, Bárbara, mas todo mundo continua pedindo. Se realmente é algo que, vamos supor, tá? Que você trabalha com algum doce, o cliente pede um outro, mas está todo mundo pedindo aquele outro. Não vale a pena você testar, tá? Porém, se uma pessoa pede um, outra pessoa pede outro, outra pessoa pede um terceiro, outra pessoa pede um quarto, fica difícil para você. Você vai ter sempre esse desafio de estar testando e refazendo, enfim. E aí eu me posicionei como a minha especialidade sendo o chocolate. Tá? E por isso que todas as Páscoas da Nápoles Cake eram um sucesso atrás do outro, graças a Deus. Eu não posso reclamar de Páscoa nenhuma. Então vamos lá. Aos poucos vão surgindo outros desafios. Então eu precisei voltar para o CLT. Pessoal, os doces ainda não chegavam ali no valor que eu recebia antes, no meu antigo trabalho. Então voltei para o CLT. Acabei aceitando um trabalho bem abaixo do que eu poderia, né, do que era a minha capacidade, do que, enfim, o meu currículo estava preparado. Porém, foi uma oportunidade que já me surgiu e eu sou muito grata e eu aceitei. Então fiquei lá por um tempo e lá eu tive muitos aprendizados. Porém, eu tinha uma certeza absoluta que aquele lugar não era para mim. Eu sabia que ali não era o meu lugar, que eu queria empreender, que eu queria continuar empreendendo, que eu queria fazer meu negócio dar certo. Então foi aí que me veio assim, esse foi também um desafio gigantesco. Eu acho que aí foi, acho que o pior de todos, tá? Depois tem mais um.
Mas esse foi o que mais mexeu com o meu emocional, de verdade. Apesar do próximo também ter sido bem forte, mas esse mexeu demais com o meu emocional e eu acredito que pode mexer com o emocional de muitas de vocês. Eu sei porque eu tenho alunas que passam por isso, tá? Então, uma delas até me mandou mensagem hoje, ainda agora, antes de eu gravar esse vídeo, falando sobre essa situação. Porque você tá ali no CLT, você quer viver do seu negócio, você não aguenta mais o seu trabalho, que era o meu caso. Eu levantava 4h40 da manhã na época, para poder pegar, né, de onde eu moro, pegava um ônibus até o BRT, pegava um BRT até um certo ponto, para trocar de BRT, pegar o outro para ir pro trabalho. Então, assim, era muito complicado, era muito difícil, para trabalhar ainda 12 horas. E cheguei em casa por volta das 8 e pouco da noite. E tudo bem que era plantão, no meu caso, era escala. Trabalhava dia sim, dia não, depois eu fui trabalhar à noite. Noite sim, noite não. Mas de verdade, quando não é isso que você quer para sua vida, isso começa a te entristecer. Isso começa a te enfraquecer, na verdade. E foi quando eu acho que eu relatei aqui no vídeo que eu falo como eu consegui viver do meu negócio. Se eu não me engano, eu relatei isso. Que foi quando eu começava a ficar muito nervosa quando eu pensava em ir para o trabalho. Na época eu não era formada como psicanalista, né? Hoje em dia sou psicanalista, estou fazendo doutorado na área. Porém, na época eu ainda não entendia muito sobre isso, tá? E aí me vieram muitas coisas na cabeça. Eu só sabia que eu queria sair de lá, mas eu ainda não tinha o suficiente, sabe? Eu ainda não vivia do meu negócio. Como que eu ia pedir demissão de um trabalho, sendo que ainda não me sustentava só o meu negócio. Porém, em contrapartida, tinha muitas vezes que eu tinha muitas encomendas e aí eu estava ali no trabalho e eu tinha que dar conta do trabalho e depois da encomenda. E por ser hospital, né, tem aquilo de que se o teu esqueci o termo cuidado. Mas enfim, a pessoa que chega, né, pra ficar, entre aspas, no meu lugar, se ela não vem, eu tinha que ficar, eu teria que ficar, né, para não deixar o hospital na mão. Então isso também era todo dia aquele medo, né, todo plantão, aquele medo, se a pessoa faltar, eu tô frita, porque eu tenho que fazer, eu tenho que produzir. Então eu vivia tensa. Então eu comecei a ficar chorando, eu ficava nervosa. Tinha vezes que eu ia de carro pro trabalho com meu esposo, né, depois ele conseguiu um trabalho também pra lá. Então eu ia de carro com ele, só que ele voltava mais cedo. Então eu voltava de ônibus. Mas eu já ia nervosa, eu já ia chorando, eu já me tremia demais, mais, mais. E até então eu não sabia que eu estava tendo crise de ansiedade. Como eu falei, eu ainda não tinha essa noção da psicanálise, enfim. Então, aí uma pessoa de lá, que não era tão próxima a mim, ela veio uma vez e me falou: Bárbara, o que que houve? Você chega aqui todo dia tremendo. Isso eu estava trabalhando à noite já, plantou à noite. Eu falei: eu não sei o que tá acontecendo, Cláudia. Eu sei que eu fico muito nervosa todas as vezes que eu venho, eu não quero vir. Eu já tinha falado isso com uma outra pessoa lá que tinha me perguntado, mas enfim, ela não falou nada. E aí essa pessoa, ela vendo aquele meu desespero, todo dia de ir pra lá, eu não queria, eu ficava, era uma coisa, gente, surreal. O coração acelera já muitas horas antes de você saber que tem que voltar para aquele lugar, sabe? Ou quando eu trabalhava de dia, no dia anterior, eu já estava desesperada. Era muito ruim, não pelo local. O ambiente de trabalho não era ruim, as pessoas não eram ruins, muito pelo contrário. Mas era eu não me sentia pertencente àquele lugar. Eu queria entender, eu acredito que isso acontece com você, eu tenho certeza disso. Se você está no CLT e você quer viver do seu negócio, isso acontece com você. Então essa menina falou comigo: Bárbara, você está tendo crise de ansiedade? Eu sei, porque eu já passei por isso, eu já tive depressão. E eu sabia, ela já tinha falado uma vez, né, que teve depressão, fez tratamento. Então, quando ela me falou isso, me deu um choque ali de realidade. Aí eu: não, Cláudia, tudo bem, eu vou ver o que eu faço, tal. Fui lá pra trás, ainda estava um pouquinho antes do meu horário, e eu comecei a pensar: cara, eu não posso ter depressão agora, né? Porque eu preciso. Como é que eu ainda vou ficar pagando psicólogo se eu tiver que sair do trabalho e o negócio ainda não tá dando certo? Enfim, qual foi a minha estratégia, tá? Esse foi um grande desafio. Esse pra mim foi o pior de todos, gente. É muito sofrido você pensar dias, semanas, meses, assim. Eu sei, eu tenho uma aluna que passa por isso, uma mentorada até, ela já fez mentoria comigo, por isso, tem duas, na verdade. Então, assim, nesse momento, é desafiador demais. Você acaba ali. Se deixar, você é engolido por aquele pensamento de: eu não vou conseguir isso, vai dar certo, como que eu vou fazer? E, enfim, né, só o salário ali do marido ainda não chega naquilo que nós almejamos de crescimento.
é desafiador demais. Então, se você está passando por isso, um conselho que eu posso te dar é fazer o que precisa, né? Eu comecei a buscar revendedores. Conversando com o segurança de lá, ele falou da namorada dele, que ela tinha acho que 17 anos na época. E aí ela começou a revender minhas frutas. Então, foi aí que foi o meu ponto de partida, sabe? E nesse meio período, eu não lembro se foi um pouquinho antes, nessa mesma época eu deixei no ponto de vendas, porém, esse aí foi o meu erro. Eu deixei em consignação ali no ponto de vendas. E tive devolução, porque óbvio, deixei bolo no pote numa padaria, eles não ficam pra pessoa, compra o bolo no pote. Não, fica lá exposto, quem quiser compra, compra, quem não quiser, eles me devolviam de volta. Então era muito triste ver que aqueles produtos estavam voltando. Porém, foram, se não me engano, 2 vezes só que isso aconteceu. Porque depois eu parei de entregar lá, falei que eu não pensava pra ver. Porém, com essa revendedora eu também fiz assim. Depois eu tive uma outra revendedora que também foi assim, não consegui nada e depois eu parei. Eu vi que o negócio, graças a Deus, já estava começando a se estruturar. Então, quem queria revender comigo, comprava com valor mais acessível. Obviamente, eu já tinha precificado ciente de tudo isso. Então, quem comprava as trufas por um valor X comigo, eu lucrava mais. Quem comprava com os revendedores, eu lucrava bem menos. Só que eu ganhava na quantidade, tá? Então, foi a partir desse ponto que eu vi que meu negócio estava começando a caminhar. E aí eu ganhei um dos prêmios, que foi o Guru de Negócios. E me deu aquele gás para pedir demissão do meu negócio. Porque eu não ia simplesmente faltar ao trabalho, eu não queria. Então, quer entender melhor essa história? Vê o vídeo ali onde eu falo como eu consegui viver do meu negócio, que lá eu explico melhor. Porém, foi nesse dia que eu pedi demissão do CLT para viver do meu negócio. Por quê? Porque eu sabia que eu sozinha eu ia conseguir vender para um número limitado de pessoas, tá? Porém, com outras pessoas revendendo para mim, com outros comércios revendendo para mim, principalmente foi depois onde eu fui atrás dos comércios comprarem comigo para revender, eu sabia que comércios da minha região não iam fazer isso, não teriam consignação. Então eu ia para comércios de outras regiões mais distantes. E foi aí que deu muito certo no negócio, tá? Além de eu estar no foco, vendendo ali todos os dias, divulgando, estando presente no Instagram, né, na medida do possível, né? Porque eu ainda não aparecia muito no Instagram, mas uma foto ou outra ali eu colocava. Então, assim, isso tudo ia dando gás pro meu negócio. Então, se você está nessa fase extremamente difícil do CLT, o que eu te oriento é tenha revendedores, postos de venda, lojas, comércios, enfim, que comprem de você para revender. Não deixe nada em consignação, principalmente se você vende produtos perecíveis, como era o meu caso, tá? Que tinha uma data de validade. Ah, Bárbara, mas o meu produto não é perecível, que vale a pena, não vale? Isso aí você tem que analisar com muita calma, com muito carinho, tá? Isso eu oriento melhor na minha mentoria. Se quiser entrar em contato também, eu vou deixar meu Instagram, me chama lá no direct, que eu explico sobre a mentoria. Porque aí eu vou analisar o seu negócio, o seu momento, para ver se vale a pena ou não deixar em consignação. Mas fora isso, gente, de uma forma geral, eu não aconselho. Então, se você está nessa fase que está muito difícil, está muito desafiador, não aguenta mais o CLT, procure quem possa revender para você, tá bom? E que compre para revender. E aí veio um outro momento ali do meu negócio também extremamente desafiador, que foi quando eu aluguei um espaço para o meu negócio. Não seria um espaço para venda, seria um espaço apenas para produção. Então eu aluguei em outro bairro bem distante de onde eu moro, mas onde minha mãe mora. Porque qual era o meu objetivo? Colocar minha mãe trabalhando comigo, trabalhando, não só me ajudando. Minha mãe trabalhar, depois uma das minhas irmãs, depois a outra, e assim virar até um negócio de família. Era o meu objetivo. Então, na época, eu não divulguei para quase ninguém que eu estava com esse ponto lá nesse bairro. Era uma kitnet até grandinha, assim, que eu aluguei só para produção. Mas para isso, eu tive que comprar máquina de cozinha, eu tive que comprar fogão, né, botijão de gás, geladeira, eu tive que comprar tudo isso. Eu peguei frete, praticamente me mudei para lá, né? Eu ficava muito tempo lá, dormia algumas noites lá, tinha um colchonete que eu tinha extra em casa, então eu levei para lá, então eu dormia algumas noites lá. Meu esposo ficava em casa, ele ia lá, me ajudava com algumas coisas, assim, levando algumas coisas, porque ele trabalhava de dia. Só que isso foi logo depois de uns 2 meses, se eu não me engano, começou. Bem, tem gente que fala que aqui não pode falar a palavra, né? Enfim, mas foi quando aconteceu tudo o que aconteceu em 2020, que os comércios precisaram fechar, né? A PAN. Não sei se realmente pode ou não falar aqui no YouTube, tem gente que fala que o vídeo pode ser banido. Então, assim, veio isso e eu fiquei naquela. E agora? É, foi tudo novo para todo mundo, foi um momento de muita tristeza.
E, e aquela sensação de o que eu vou fazer agora? Porque se eu coloquei meu foco principal é nos comércios que revendem, e os comércios estão precisando ser fechados, o que eu vou fazer agora? Vou focar em voltar a vender na rua, mas na rua também tem isso de tudo ter o álcool em gel, né? Todo mundo higienizando tudo, as pessoas evitando consumir qualquer produto, qualquer coisa, com medo de. Então, assim, foi desafiador. E aí, em pouco tempo, eu decidi romper lá um contrato, né? E falei, ó, eu não vou ficar aqui justamente por isso. E, graças a Deus, eu ainda estou conseguindo me manter, mas eu prefiro dar isso para trás. Isso foi desafiador, mas assim, eu tava com uma consciência tão tranquila. Eu não sei por quê. Mas foi desafiador. Eu acredito que se fosse com outra pessoa ia ser muito mais. Pra mim doeu um pouquinho. Mexeu um pouquinho no ego, claro, né? Você já tá indo para outro patamar que você tem que recuar. Mas eu sabia que era um momento mundial, né? Não era algo do meu negócio, era um momento mundial. Todo mundo estava mais recluso. Então voltei para minha casa com tudo, né? Então, geladeira, me desfiz da minha, fiquei com a nova, armários, enfim, juntando tudo. E aí, como que eu ia me readaptar a tudo isso? Né? Foram alguns meses ali, principalmente os primeiros meses ali de 2020, início de 2021, que foram bem complicados, todos vocês sabem, vivenciamos tudo isso. E os comércios fechados, o que eu ia fazer? Eu fui lá, tem uma aluna minha, que ela tinha um curso de bolos. Eu, na época, não queria fazer bolos e doces para vender. Porém, muitas pessoas começaram a fazer festinha em casa. Né? Não queriam, não estavam podendo fazer festa de aniversário no salão e comemorar em vários restaurantes. Então, eu tive essa ideia de comprar o curso dela. Ela era minha aluna no Descomplica e Precifica, que é o curso de precificação. Eu comprei o curso dela de bolos. Eu poderia comprar de qualquer pessoa, mas eu quis prestigiar uma aluna, já que ela confiou no meu trabalho, eu confiei no dela e foi a melhor escolha que eu fiz. Os docinhos eu aprendi, né? Já sabia o básico ali. Então aprendi o bolo dela, que é maravilhoso, diferenciado de tudo. E não via ninguém aqui no Rio fazendo, né? Esse tipo de bolo, esse tipo de recheio, na verdade. Então eu fui me especializar nisso. Então o que eu fazia? E também em sobremesas de versão família. Então qual era a minha proposta? Entregas em todo o município do Rio de Janeiro aos finais de semana, que era quando meu esposo estava em casa. Então ele me ajudava com as entregas. Eu focava na produção ao longo da semana e ele focava nas entregas. Eu tinha também as trufas, muitas trufas, que ainda era o meu carro-chefe. Mas o que me deu um gás também foi ter sempre nos fins de semana bolos para entregar com kit festa. Muitas pessoas compravam não só o bolo, mas também os docinhos e mini trufas. Então foi aí que eu fui me reajustando. Então esses foram alguns momentos desafiadores que eu passei no meu negócio com a Anápolis Cake. Depois um outro momento que também eu posso chamar de um pouquinho desafiador foi o momento de eu definir que estava na hora de dar uma pausa, né? Eu já falei, gravei um vídeo aqui para vocês, vou deixar aqui nos cards também, vou deixar aqui abaixo, sobre essa questão de dar uma pausa e recomeçar. Eu ainda não recomecei com a Napoli Escrito, não sei se ela volta ou quando volta, tá bom? Porque eu me encantei de verdade em ensinar o empreendedorismo, mas eu planejei a minha pausa, porque eu senti que era o momento de eu ser mãe, e eu não queria ter que, nesses primeiros anos de vida do meu filho, ter que me desdobrar, ter que fabricar o dia inteiro e fazer entrega no fim de semana com o bebê pequeno. Eu não queria me dedicar aos primeiros anos do meu filho, e eu tô conseguindo, né? Ele está com 4 aninhos. Então, de fato, acaba sendo bem melhor para mim continuar aqui ensinando, dando aulas e mentorias, passando todo o meu conhecimento para outras pessoas. Então, de verdade. Esse também foi um ponto ali onde eu precisei pensar, é um momento, foi a Páscoa que eu mais vendi na minha vida. Foi a Páscoa de 2021, que foi quando logo depois eu fui diminuindo nas minhas vendas, diminuindo as encomendas, parando de divulgar um pouco, para que final de 2000, início de 2022, não, 2021 mesmo, que eu parei. Em agosto eu descobri a gravidez, quando eu já fui falando que já ia dar uma pausa para a Nápoles Cake. Então passei por esses momentos desafiadores, são os que eu lembro agora, né? Foram 5, se eu não me engano, aqui, que eu contei para vocês, 4 ou 5, mas eu espero que vocês tenham aprendido algumas lições aqui nesse vídeo, tá? O que é o principal quando você está empreendendo? Você ter resiliência. Resiliência é você vai sabendo se moldar ali. Está passando por um momento difícil? Como eu posso sair desse momento difícil? O que eu posso fazer? É desafiador, mas eu tenho essa opção. Eu tenho opção A, opção B, opção C. De verdade, se você está gostando aqui desse vídeo, já curte aqui. Bom, já deixa seu curtir nesse vídeo. Se realmente ele faz sentido com você.
mas entenda como você pode fazer. Às vezes a gente pensa assim, mas eu já tentei de tudo, eu não sei mais o que eu faço, esse momento está muito desafiador. Você realmente tentou de tudo? Você já levou nas ruas, abordou as pessoas na rua para vender? Você já foi para o Instagram? Já está ali se dedicando de fato ao Instagram, ou ao Facebook, ou ao LinkedIn, ou ao YouTube, né, uma rede social ali, não precisa estar em todas, mas uma rede social, TikTok, enfim. Você está indo para as ruas, você divulga para os seus amigos, para os familiares. Não, Bárbara, não é em relação à venda, é um momento de. Enfim, o que você pode fazer para mudar essa realidade? Não fique parado, estagnado. Bárbara, eu não consigo pensar em mais nada, eu não consigo. Gente, lá na comunidade Profissão Empreendedora, a gente tem essa troca, tá? Se você quiser fazer parte, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque é importante, é fundamental você ter o apoio de outras mulheres empreendedoras que também estão passando, já passaram por situações parecidas e que isso vai te fortalecer cada vez mais. Às vezes tentar sozinha, tentar ver saídas sozinha é muito, muito difícil, é desafiador demais. Mas, com a ajuda de outras pessoas, de outros empreendedores que estão ali no mesmo foco, no mesmo objetivo, acaba sendo um pouquinho mais leve essa caminhada. E uma vai dando ideia para a outra, uma vai ajudando a outra. Gente, isso deve estar fazendo barulho, né? Ó, que seria. Mas uma vai dando uma ideia para a outra ali a todo momento. E é isso o que vai te fortalecer, tá bom? É ter essa comunidade, é estar em contato também com outras mulheres empreendedoras, tá? Então, espero de coração que esse vídeo tenha feito sentido para você, para o seu negócio, tenha te dado ideias aí, inspirações para que você consiga passar por momentos desafiadores de uma forma um pouquinho mais leve e que você consiga, enfim, viver do seu negócio. Então, fico por aqui hoje, mas já maratona os vídeos que eu deixei aqui na descrição e outros vídeos aqui do canal. Tem playlist sobre vendas, playlist de empreendedorismo, enfim. Já vê as playlists? Se inscreva no canal. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.